e ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. E na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, ou com medos, e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Versículo 27, mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, e exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Fala: Senhor, essa é a tua palavra, e o Senhor quer nos ensinar algo nessa noite. Que através das experiências, através do caminho, através do nível, através da fé, nós possamos avançar e viver coisas extraordinárias. Por isso, Senhor, abra o nosso coração, nos traz revelação, sabedoria, direção, para que possamos não sair daqui da mesma forma, mas possamos sair daqui totalmente diferentes e transformados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto, Mateus 14 e João 6, que também fala sobre isso, é algo muito poderoso, porque eles acabaram de viver um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus despede toda a multidão, como fala aqui, pede para os discípulos entrarem no barco, e Jesus vai sozinho orar. E chega na 4ª vigília, ou de madrugada, o que Jesus faz? Ele aparece para os discípulos, e os discípulos dizem o quê? É um fantasma, ficaram assustados, estava escuro. E algo muito poderoso acontece aqui. Eu gosto muito da história de Pedro, irmãos, porque Pedro era um cara ousado. Era alguém que tinha falha como eu e você, tinha defeito, mas era alguém ousado e era alguém diferenciado. O que Pedro então diz para Jesus? Fala: Jesus, se tu és mesmo Jesus, o Filho de Deus, então me deixa ir até você, andar sobre as águas. O que Jesus diz? Pode vir, Pedro, então vem. Primeira coisa extraordinária que eu vejo aqui, irmãos, Pedro foi específico. Pedro não disse: se realmente é Jesus, vem até mim, me pega no colo, vem até aqui e entra no barco. Olha a ousadia de Pedro: se realmente é Jesus, então faça com que eu ande até você. O que Jesus fala? Vem. Pedro era um pescador. E Pedro tinha ou não tinha experiência de mar, de barco, de água, de peixe? Sim ou não? Claro que tinha. Mas eu acredito muito, irmãos, que Pedro era alguém que tinha experiência onde ele dava pé. Um exemplo: na marolinha, na água, na areia, onde jogava a rede, onde ele entrava no barco, era domínio dele, era controle dele, era responsabilidade. Ele tinha conhecimento, capacidade e técnica. Mas chega num certo momento que ele está no meio do mar, e até aí era normal também, mas ele nunca tinha andado sobre as águas. E sabe o que é mais extraordinário nisso? Ele vive uma experiência única, porque ele deu uma resposta. Eu creio muito, irmãos, que Deus não trabalha com questionamentos, mas Deus trabalha com respostas. A minha resposta e a sua resposta determina muito onde nós vamos chegar. Então Pedro dá uma resposta através daquilo que Jesus diz: pode vir. Qual que é a resposta de Pedro? Ele foi. Mas chega um certo momento que Pedro ele tem medo, e a Bíblia diz que ele começa o quê? A afundar. E de repente Jesus diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então pegou ele pela mão, colocou ele de volta no barco. E o que os discípulos disseram? Ficaram maravilhados: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Preste atenção aqui. Primeiro contexto: quando Jesus diz para Pedro que ele tem pouca fé, Jesus está falando no contexto de ele e Pedro. Ele não está comparando os discípulos.
Porque muitas vezes, irmãos, nós criticamos Pedro, falamos, nossa, ele não teve fé, ele não andou sobre as águas, ele teve medo, ele desistiu. Mas espera aí, quem não teve fé? Foi Pedro que andou sobre as águas? Ou foram os outros discípulos que ficaram no barco só, vai você? Primeira coisa, Pedro deu uma resposta, enquanto a maioria ficou sem fazer nada. Pedro, ele se destacou porque ele não foi igual a todo mundo, ele deu uma resposta diferente. Muitas vezes nós falamos que Pedro não tem fé. Para mim, na minha opinião ou revelação pessoal, quem não teve fé foram os discípulos que ficaram no barco. Mas Pedro, ele foi ousado e ele fez algo extraordinário. Entenda algo, a nossa resposta determina onde nós vamos chegar. E qual é o caminho, qual é o nível e qual é a nossa fé mediante as situações que nós passamos. Irmãos, é tempo de você sair da sua zona de conforto. Sabe o que Pedro estava fazendo naquele momento? Saindo da zona de conforto. Ele estava acostumado com o mar, estava acostumado com o barco, estava acostumado a andar perto lá. Ele andava sobre as águas, andava na areia, onde batia água, mas ele nunca tinha vivido isso. Talvez você se acostumou e você está na sua zona de conforto. E a vontade de Deus nesses dias é te levar a viver uma experiência extraordinária, te tirar da zona de conforto e te levar a viver coisas sobrenaturais, profundas, coisas que faz muito tempo que você não vive. E por isso eu te pergunto, irmãos, qual é o caminho que nós temos andado? Qual é o nível que nós estamos? E qual é a nossa fé? Irmãos, toda decisão que nós tomarmos, ela vai influenciar no caminho, no nível e na nossa fé. Primeira coisa, caminho. Olha o que a Bíblia diz, se puder projetar para mim, por favor. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim dá em caminhos de morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Preste atenção, qual é o caminho que nós temos andado? Salomão diz aqui que há caminhos que parece direito, parece certo, mas não é. Se Salomão está dizendo isso, é porque existem caminhos que parecem bons, mas não são, que parecem legais, mas não são. Então nós precisamos ver qual é o caminho que nós temos andado. Tem muitos caminhos que parecem bons, mas não levam à verdade. Muitas vezes nós ouvimos que todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu isso? É a maior mentira que você já ouviu. Não sei quem inventou isso. Qualquer caminho leva a Deus. Mentira. A Bíblia diz que há caminhos que parecem corretos, parecem certos, mas não são. Ou seja, não se iluda, não se engane. Atalhos ou vida fácil, isso não quer dizer que é o melhor. Pare de se iludir com as coisas que vêm fácil, porque da mesma forma que vem fácil, vai embora fácil. Permaneça no que é certo. Isso é importante. Olha o que a Bíblia diz, isso é profundo. João 14,6. João 14,6 diz o quê? O Senhor diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que a Bíblia diz. Eu sou o artigo definido, caminho. A, artigo indefinido, o a, verdade. A, artigo definido, vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção, Jesus ele não disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. O e o a significa artigo definido, ou seja, algo específico, algo único. O e o uma significa artigo indefinido, ou seja, um qualquer. Jesus não está dizendo aqui que ele é um caminho, ele está dizendo que ele é o caminho. Mesma coisa eu chegar assim e falar, Jefferson, faz um favor para mim, vai na secretaria e me pega um livro. Um livro. Mas qual livro? Qualquer um. Agora se eu chegar e falar, Jefferson, faz um favor, vai na secretaria e pega o livro. É específico, é único, é detalhado. Jesus não está dizendo aqui que ele é um caminho qualquer, que ele é uma vida qualquer, que ele é uma verdade qualquer. Não, ele está dizendo que ele é o caminho, não tem outro caminho. Ele é a verdade, não há outra verdade. Ele é a vida, não há outra vida. Algumas pessoas dizem, mas na outra vida eu vou viver de outra forma. Não, Hebreus diz que não cabe ao homem ter mais uma vida, apenas uma morte e ir para o julgamento.
Então nós temos apenas um caminho a seguir, uma verdade a seguir e uma vida a viver. É mentira que todo caminho leva a Deus. É mentira que existem várias verdades. Não, só existe uma verdade. Apenas uma verdade. Podem existir diversos fatos, mas verdades é apenas uma. Verdade. Então entenda isso, não existem várias verdades. Então qual é o caminho que nós temos andado? Muitos caminhos parecem certos, mas não são, levam à morte. Nós precisamos entender que o caminho que nós vamos, o caminho que nós trilhamos, o caminho que nós decidimos, vai definir onde nós vamos chegar. Qual é o caminho que você tem andado? Toda decisão que você toma, ela fala de um caminho que você vai seguir. Sabe por que é tão difícil tomar decisão? Porque você precisa abrir mão de algo e definir algo. É impossível você seguir dois caminhos. Sempre você vai tomar uma decisão. Na quarta-feira do pré-encontro eu disse algo, muitos irmãos não estavam, então eu vou repetir. Que decisão vem da palavra grega, vem sídio. E essa palavra sídio significa no grego, que é tomar decisão, significa matar uma escolha, ou seja, matar uma opção. Então o que significa decisão? Sídio. O que é sídio se você trouxer para o português? O que é suicídio? Matar a si mesmo. O que é homicídio? Matar um homem. O que é genocídio? Matar uma geração, matar um povo, matar um povoado. Então o que é sídio? Matar. O que é decisão? Matar uma opção. Caminho não é diferente. Não dá para você andar em dois caminhos, irmãos. Você precisa definir onde você quer andar. Em cima do muro não dá para ficar. Não tem como eu querer tomar duas decisões, dois caminhos a seguir. Não dá. Ou eu escolho andar para cá, ou eu escolho andar para lá. Não dá para eu escolher as duas coisas. Então nós precisamos entender qual é o caminho que nós queremos andar. Porque o caminho que nós queremos andar define onde nós vamos chegar. Entenda isso, porque Salomão ele diz aqui que há caminhos que parecem. Ou seja, então é perigoso eu e você nos enganarmos e achar que estamos no caminho certo, mas de repente nós estamos fazendo tudo errado. Mas como que eu vou saber disso? É fácil. Olha para Jesus, porque Jesus é o caminho, o único caminho. Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Qual é o caminho que nós temos andado? Qual é o caminho que nós temos trilhado? Qual é o caminho que nós estamos tomando decisão? Isso define muito onde nós vamos chegar, irmãos. É importante nós tomarmos decisões. Nós tomamos decisões todos os dias da nossa vida. Nós tomamos decisões a cada momento na nossa vida. E nós vamos errar muitas vezes. Mas nós precisamos reconhecer que existem caminhos que são errados. E é tempo de nós voltarmos para o caminho que é Jesus. Isso é importante você entender. E você realmente voltar para o caminho. Qual é o caminho que nós temos andado, irmãos? Ah, mas como assim? Qual o caminho que eu tenho andado? Muitas coisas, irmãos. As nossas respostas definem o nosso caminho. As nossas palavras definem o nosso caminho. Nosso temperamento define o nosso caminho. Quer um exemplo? À medida que nós vamos tomar decisões, isso fala de caminho que eu estou querendo seguir. Toma cuidado, não toma decisões precipitadas. Vou sair da igreja, vou acabar com o meu casamento, vou separar, vou sair do trabalho, estou cansado. Toma cuidado, porque tudo isso é um caminho que você está estabelecendo na sua vida. E com certeza essa decisão vai te levar para um caminho. E esse caminho vai levar a uma consequência. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós falamos, mas eu estou na graça, agora está tudo bem, Deus me ama. Eu concordo com tudo isso. Eu sou a principal pessoa para falar da graça do amor de Deus. Sou até suspeito. Mas você precisa entender que isso não anula o seu compromisso, a sua responsabilidade com a verdade, com a vida e com o caminho. Jesus não deu opção. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar de nível. Muitas vezes, e eu creio nisso também. Quantos creem no livre-arbítrio? Você tem decisão de escolha. Quem crê? Quem não crê? Quem não sabe nada, não crê nem que sim, nem que não. Vamos lá, quem crê no livre-arbítrio? Não é pegadinha. Quem não crê no livre-arbítrio? Tem uns votos nulos, mas tudo bem. Vamos lá. Irmãos, eu creio no livre-arbítrio, a Bíblia diz isso, mas eu entendo algo. A Bíblia diz que quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego como Ele sendo meu Senhor e Salvador. Salvador é porque eu reconheço que Ele me salvou, e Senhor é porque eu decidi que Ele governa a minha vida. Então eu acredito no livre-arbítrio? Sim.
até eu tomar uma decisão de entregar minha vida para Jesus governar. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus governar, não sou eu mais que decido as coisas, é Jesus, Ele é meu Senhor, Ele é o que governa a minha vida. Então eu acredito no livre-arbítrio? Claro que acredito, mas a partir do momento que eu tomei uma decisão de deixar Cristo governar minha vida, eu abri mão da minha razão, eu abri mão das minhas vontades, para que eu possa fazer a vontade do meu Rei. Ah, mas eu creio que eu estou na igreja, eu tenho livre-arbítrio. Amém. Mas eu entendo que a partir do momento que eu tomei uma decisão, existe alguém que governa a minha vida, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que decide por mim. Segunda coisa, nível. Qual é o nível que nós estamos vivendo? Isso também determina onde nós vamos chegar, o que nós vamos viver, irmãos. Muitas vezes nós estamos acostumados a viver uma vida porque nós queremos ter o controle da situação. Porque na hora que der errado, está na minha mão. Mas na verdade, nós precisamos entender que a vida com Deus não tem plano B, plano C, plano D, plano E. É só o plano A, e o plano A já deu certo. O problema é que muitas vezes nós colocamos, tá bom, eu vou para a igreja, eu vou entregar minha vida para Jesus, mas se não der certo, eu já vou deixar preparado aqui uma escapatória, um escape, uma rotina diferente, porque eu tenho que me preparar. Se você faz isso, mostra que você está num nível muito raso. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia, o projeto para mim. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Enquanto você abre aí para nós falarmos de nível, Salmos 37, 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas a grande questão é tempo de você entregar o seu caminho para Deus. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Você precisa entregar o teu caminho, você precisa tomar uma decisão. Para de tentar resolver do seu jeito. Quanto mais você tenta resolver do seu jeito, mais você se enfia no buraco. Para, e é tempo de parar e falar: Deus, eu não consigo. Deus, resolve para mim. É você reconhecer que o Senhor é o seu Senhor, mas é o seu Salvador, mas também é o seu Senhor, aquele que governa a sua vida. Será que muitas vezes, irmãos, nós não pegamos Deus ou Jesus como apenas o Salvador? Nós só queremos a salvação, mas eu não quero que controle, que governe a minha vida, eu quero viver a minha vida. Qual é o caminho que nós temos vivido e qual é o nível que nós estamos? Vamos lá, leia comigo aí. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 5. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente e ao leste. E porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. E em seguida ele me levou para fora e pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isso é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e me conduziu pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas encaminhando. Irmãos, essa é uma visão que Ezequiel teve sobre o trono de Deus, sobre o altar e sobre as águas que fluíam do trono. Eu creio que isso é para as nossas vidas hoje. Qual é o nível que nós estamos vivendo? Na revelação ele diz que primeiro ele viu que as águas mediam no tornozelo. Quando você foi em algum lago ou na praia e você andou sobre as águas, a água no seu tornozelo, é possível andar, sim ou não? Ainda você está no controle da situação. Seus pés estão molhados, mas você que controla a situação. Quando você vai um pouco mais fundo, quando as águas estão no seu joelho, é possível andar e você ainda controlar a situação, sim ou não? Sim.
fica mais pesado, mas você ainda consegue se mover e você ainda está independente. Se você chegar na água sobre a cintura, ainda você tem ou não tem o domínio? Você ainda consegue ou não consegue andar? Fica mais difícil, mas ainda assim, com muito esforço, você anda, você caminha, você vai para onde você quer. Mas chega num momento na visão que Ezequiel teve, que ele vê que não dava mais pé, tinha tomado tudo de água, e não dava. Ele fala algo muito, enfatiza algo muito importante. Chegou no momento que não tinha mais condições de andar. Sabe qual que eu creio que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida hoje? É nos tirar do domínio e da zona de conforto, e para que nós possamos depender profundamente dEle. Talvez você está tanto tempo na igreja, assim como eu, e talvez você está tanto tempo com água sobre os tornozelos, porque você não quer se aprofundar, porque está bom assim, porque ainda assim você controla a situação. Se não der certo, eu vou embora. Se não der certo, eu viro a minha cara. Mas o importante é o teu controle da situação. Talvez você até foi um pouquinho mais ousado e você foi até o joelho. Eu quero Deus, eu vou, mas até aqui está bom. Por quê? Porque se eu me aprofundar demais, eu vou perder o controle da situação. Será que você tem tentado controlar a situação? Do seu jeito, da sua forma, o jeito que você pode, o jeito que você consegue, de acordo com a sua capacidade. Eu creio que a vontade de Deus é te tirar do raso, da onde você tem controle, da onde você é capaz, para te levar a viver experiências profundas. Mas para isso você precisa tirar a mão do controle, entregar para Deus e falar: Deus, o Senhor que governa a minha vida. Será que existem algumas situações ainda da sua vida que você está no raso porque você quer controlar a sua vida? Eu creio que assim como essa visão que Ezequiel teve, a vontade de Deus para mim e para você é que nós venhamos sair da zona de conforto, sair do nosso comodismo, sair da onde eu tenho um controle de tudo, sair da onde me dá pé e falar: Deus, faz a sua vontade. Talvez você está em lugares que o seu pé controla tudo, mas é tempo de você entrar na correnteza do Senhor e falar: Senhor, me leva onde o Senhor quer fazer a sua vontade, me leva qual que é o seu propósito. Se você entrar num rio onde não dá pé e tem correnteza, você não vai tomar decisão alguma, você não vai conseguir mudar o percurso, você não vai mudar o rumo, você vai para onde a correnteza está levando. Sabe talvez o que tem faltado na nossa vida como igreja, como pessoas, irmãos? É parar de querer controlar a situação e realmente entregar na mão de Deus o controle e falar: Deus, eu não dou conta mais, eu não consigo resolver, eu não consigo controlar, eu não quero mais estar onde dá pé porque eu faço tudo errado. Realmente é tempo de você mergulhar de cabeça. Realmente é tempo de você sair da sua zona de conforto, você sair de onde dá pé. Para de querer controlar a situação, para de querer pôr os seus pés onde você controla, para de querer estar com as águas no tornozelo. Tem lugares mais profundos em Deus. Irmãos, intensidade sem profundidade é só barulho. Muitas vezes você vem na igreja, você participa, mas está raso. Deixa Deus mudar isso. Sabe, isso não é uma palavra para te trazer acusação, mas é uma palavra para te trazer revelação, para você mudar de vida, para você realmente ser profundo em Deus e mudar a sua vida. Sabe, isso mostra o quanto que nós devemos ir profundos em Deus. Qual é o caminho que nós temos andado, irmãos? O caminho que eu e você temos andado define onde nós vamos chegar. A cada decisão que você tem tomado define o caminho que você escolheu para a sua vida. Qual é o nível que nós estamos? Lembra que eu disse no início? O caminho que eu ando define onde eu vou chegar. O nível que eu estou define as minhas respostas. E a minha fé define o quanto eu vou desfrutar. Sabe como nós mostramos o nosso nível? Quando nós somos confrontados, quando fazem o que nós não gostamos, quando nós ficamos chateados, quando nós ficamos frustrados, quando tantas coisas acontecem. É tempo de a gente mudar de nível. Sabe, a gente não é mais bebê, a gente cresceu, a gente avançou, a gente precisa romper em Deus. Eu creio que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui, mas talvez você entrou aqui nessa noite e você se acostumou em estar com água no seu tornozelo, porque é confortável. Você tem um controle, você sai a hora que você quer. Sabe o que aconteceu na vida de Pedro? Pedro, talvez por muito tempo, ele tinha um controle, ele ia nas águas, ele pisava nas águas, mas ele estava onde dava pé. Mas chegou um momento que ele pisou em águas mais profundas, que ele perdeu o controle da situação, e ele precisava de Deus, ou Deus ajudava ou não acontecia nada, ou Deus dava as mãos para ele, ou ele morria afogado. Sabe qual que é a maior necessidade minha e sua hoje? É realmente depender de Deus ao ponto de falar: ou Deus me ajuda, ou não tem mais jeito.
Para de querer ter controle da situação. Eu creio que Deus quer nos levar a realmente viver dependentes dEle. Não só ter Jesus como nosso Salvador, mas ter Jesus como nosso Senhor, aquele que governa, aquele que define a nossa vida, aquele que declara as coisas sobre a nossa vida, aquele que realmente transforma a nossa vida, aquele que realmente conduz a nossa vida. Não apenas salvação. Eu creio que Deus quer te levar além, irmãos. Quantos sabem o que é isso aqui? Sim, água, mas está num recipiente, certo? E eu creio que esse recipiente com água, ele define, ou ele representa aqui, a presença de Deus, e também a igreja, a célula, a vigília, a nossa vida com Deus, vamos dizer assim. E esses objetos definem quem nós somos. Eu creio, irmãos, que muitas vezes nós estamos envolvidos, mas talvez muitas vezes nós não temos dado uma resposta, ou não temos sido realmente a ferramenta correta. Imagina que isso aqui é a presença de Deus, é a igreja, a vigília, é tudo aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que te faz ser cheio do Espírito Santo, que te faz ser cheio de Deus. Isso aqui somos nós. Vamos supor que muitas vezes nós temos sido como um isopor. Nós viemos na igreja, nós vamos na vigília, nós vamos na célula, mas nós não queremos nos envolver muito. Muitas vezes nós estamos assim, superficial. Nós até entramos, estamos no mover, mas só superficial. Somente por cima, mas nós não nos aprofundamos, sempre estamos por cima. Até nos molhamos, mas superficialmente, só nas extremidades. Talvez, irmãos, muitas vezes nós estamos como esse isopor na igreja. Eu até participo, eu até vou, eu até estou na igreja, até estou numa célula, eu até lidero, eu até pastoreio. Mas muitas vezes eu só estou superficial. Eu sei tudo, eu conheço tudo, mas eu não me aprofundo mais. Isso fala de nível. Será que nós muitas vezes nos acostumamos com o mover de Deus? Estamos de uma forma rasa, superficial? Existe vida de Deus, mas não, até aqui está bom, não quero me aprofundar muito, eu não quero me envolver muito, porque estou cansado, já me frustrei tanto. Talvez você não é como um isopor, talvez você é como uma pedra. Você vem para a igreja, você participa, você se envolve, mas dessa forma, você entra, você até mergulha, você até entra, mas você está lá dentro, por fora parece que você está cheio, mas por dentro você está seco. Por dentro você está indiferente. Por dentro você está pensando nas outras coisas. Você não tem vida de Deus. Você até está dentro, mas dentro de você está vazio. Se você quebrar essa pedra, ela se molhou por fora, mas por dentro ela está impermeável. Será que muitas vezes nós não temos sido assim também dentro da igreja? No nosso ministério, na nossa vida com Deus, no nosso íntimo com Deus, no nosso secreto. Muitas vezes até nos aprofundamos, entramos, mas é superficial também. Eu até entro, mas por fora parece que está cheio, mas por dentro está vazio. Muitas vezes a aparência. Talvez nós podemos ser também como esse giz. O giz, se você colocar ele na água, ele vai primeiro flutuar, mas depois que ele for inchado e ele começar a pegar água, ele vai afundar. Mas se você for ver, ele fica pesado, fica inchado, mas se você quebrar ele por dentro, no fundo, ele demora para absorver, e quando ele absorve, ele retém. Ele não muda nada, ele não distribui, ele não derrama, ele não muda, também é indiferente. Talvez muitas vezes na igreja, e eu falo igreja, irmãos, mas é a sua vida com Deus, tá? É no seu secreto, é o quanto você tem desfrutado de Deus. Você tem sido como esse copo. Vem para a igreja todo domingo, se enche de Deus, sai daqui cheio de Deus todo domingo. Mas tem tanta coisa errada na sua vida, ou tanta coisa bagunçada que você não deixou o Senhor mudar a sua vida, e você sai assim, Você sai cheio, mas tanta coisa te consumindo, tanto problema, tanta coisa, tanta mentira, tanta acusação, que você vai se esvaziando. Quando chega terça, quarta-feira, você está vazio. Você até vem para a igreja, você até se enche de Deus, mas muitas vezes você fica vazio durante a semana. Sabe, muitas vezes você até vem, até busca, até tem interesse, mas sai e não passa 2 dias, você está vazio novamente. Isso fala de inconstante, isso fala de altos e baixos. Uma hora você está cheio, mas de repente você está vazio. Uma hora você quer Deus, de repente você não quer mais Deus. E eu creio, irmãos, nessa representação, que Deus ele não quer que nós sejamos como um isopor para viver uma vida superficial. Deus não quer que nós sejamos como uma pedra que até entra, mas não absorve.
Eu creio que também Deus não quer que nós sejamos como um giz, que até retém, fica inchado, mas não serve de nada, só estraga. Eu creio que também Deus não quer que nós sejamos como um copo, que se encha, mas a cada momento tudo consome, e quando vê você está mais vazio do que antes. Eu creio que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós possamos ser como uma esponja. Que uma esponja, quando ela entra na água, ela não apenas ela se enche daquele ambiente, mas quando ela sai daquele ambiente, onde ela estiver, ela vai derramar daquele ambiente para as pessoas ao lado dela. Sabe o que eu creio, irmãos? O que Deus mais quer de nós é que nós possamos ser como essa esponja. Você vai vir para o culto domingo, vai para a célula, você vai participar, você vai se encher de Deus, e sempre que vier, tem vida de Deus. Você sempre vai estar encharcado. Para quê? Para quando você vier para o culto de novo, existe mais vida de Deus te encharcando, te enchendo, mas você sempre vai estar transbordando ao ponto de encher as pessoas também. Se você encostar nessa esponja agora, ela vai estar cheia de água, e se você colocar ela nesse pano, daqui a pouco esse pano vai estar encharcado. Pela manhã, quando eu tirei, o pano estava encharcado. Sabe por quê? Porque ela passa aquilo que ela tem, ela não apenas absorve, mas ela distribui. Eu creio que isso fala de nível, irmãos. Eu creio que essa simples explicação aqui, ou apresentação, ela mostra muito sobre o que Deus quer que nós sejamos. Sabe? Avalia. Talvez você entrou aqui como um copo furado, você se enche todo domingo, mas toda segunda, terça você já está vazio, cansado, esgotado, querendo desistir. Talvez você até venha, mas você não sente nada, você sai como essa pedra, entrou, não aconteceu nada. Ou talvez tem tanta coisa na sua vida que você tem sido como esse isopor. Muitas vezes você até vai, mas superficial, só olhando, só avaliando, só criticando, e não muda a sua vida. Eu creio que Deus quer mudar o nosso nível, irmãos. Mudar o quanto que nós temos vivido. Sabe, irmãos, tudo isso fala de nível. Qual que é o nível que nós estamos vivendo? Quais são as nossas respostas? Ela fala de caminho, mas ela fala de nível também. Os nossos níveis definem muita coisa sobre nós, irmãos. É tempo de nós crescermos, é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós amadurecermos como igreja, como família, como ministério, como pai, como mãe, como filho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: Cristo em mim, a esperança da glória. Quando eu sou a esperança, quando eu sou a imagem de Cristo, as coisas começam a mudar. Muitas vezes nós esperamos as mudanças nas pessoas, mentalidade errada. A mudança ela não está nas pessoas, a mudança está em nós. A Bíblia diz: Cristo em mim, a esperança da glória. A mudança está em nós. Em Atos, a Bíblia diz que os cristãos, eles foram chamados pela primeira vez cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos. Sabe por quê? Você nunca vai ver na Bíblia os fariseus sendo chamados de cristão. Você nunca vai ver na Bíblia os escribas sendo chamados de cristão. Sabe por quê? Porque eles não se pareciam com Cristo. Eles eram religiosos, mas eles não se pareciam com Cristo. Cuidado, meu irmão, não deixa que a religião te segue e a religião faça você viver algo natural ou algo superficial. Pedro, eu acho impressionante a história de Pedro. Pedro, até o dia que ele nega Jesus, existe uma mulher que chega para ele e fala assim: verdadeiramente você é um deles, porque a tua fala te denuncia, você se parece com Cristo. Até quando Pedro está errando, o jeito dele falar, o jeito de se comportar, ele era alguém que se parecia com Cristo. Não porque Cristo nunca errou, mas eu digo a fala, os costumes, o jeito. Sabe o que é isso? Se parecer com Cristo. Nós somos chamados para nos parecer com Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, a resposta está em nós. Elas precisam ver em nós. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas, não mais em pedra como no Velho Testamento, mas agora no coração, de carne. Quando as pessoas olham para nós, talvez vai ser a única oportunidade que elas vão ter para ler a Bíblia. É olhando para você e vendo que você se parece com Cristo. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança. Então quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver Cristo. Qual é o nível que nós estamos? Isso é o nível de maturidade. Porque enquanto eu espero a mudança nas pessoas lá fora, mostra que o meu nível está superficial. Porque quando eu realmente mergulhar em Cristo e realmente entender quem eu sou em Deus, eu não vou esperar mais as mudanças nas pessoas, mas eu vou ser a mudança que as pessoas esperam, porque eu sou resposta para essa geração. Enquanto nós vivemos níveis rasos, superficiais, irmãos, nós queremos estar bem em todo lugar. Cuidado para você não ser um camaleão. Aonde você está, você se adapta e você vive bem. Estou na empresa, vou parecer com o pessoal da empresa.
Estou na escola, vou me parecer com o pessoal da escola. Estou na minha família, vou me parecer com a minha família. Estou na igreja, agora eu tenho que ser um adorador, vou me parecer como um adorador. Entenda isso, você não foi chamado para se parecer com o ambiente, mas você foi chamado para se parecer com Cristo. Pare de se mudar baseado no ambiente e comece a ser quem Cristo é. Você é a esperança da glória, você é o que Cristo espera para essa geração. Qual é o nível que nós estamos vivendo, irmãos? Isso define muita coisa. Nós somos chamados para parecer com Cristo, para apresentar Cristo e para que as pessoas possam ter uma resposta no meio desse povo. A Bíblia diz que a natureza, ela geme, ela está desesperada. E sabe quem é a resposta para essa geração? Eu e você. Mas enquanto nós estivermos num nível superficial, raso, nós estamos esperando da geração, da nação, do povo, do governo, aquilo que Deus deu para nós fazermos. Tome uma decisão como filho, tome uma decisão realmente quem você é em Cristo e viva realmente o nível que Deus te chamou para viver. E por último, fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensa ou galardoador daqueles que o buscam. Olha o que o escritor de Hebreus diz aqui: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer. Irmãos, por muito tempo da minha vida, eu não conseguia entender esse versículo. Vou ser bem sincero. Eu falava, como assim? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a religião nos ensina tantas coisas. A religião nos ensina que o que desagrada a Deus é você ser um menino mau, é você não cumprir as ordens, não cumprir as regras, não fazer as coisas corretas. E isso muitas vezes mostra o quê? Isso é desagradar a Deus. Deus está muito triste com você, porque você não foi um bom menino. Mas sabe o que a Bíblia diz aqui? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse contexto, a Bíblia não está dizendo que é aquele que pecou bastante, é aquele que fez um monte de coisa errada. Ele está falando o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite. É possível eu vir para a igreja, eu participar da igreja, eu participar de uma célula e mesmo assim não agradar a Deus? Sim ou não? Sim. Religião. A religião ela nos cega muitas vezes. Muitas vezes nós achamos que o importante é participar, o importante é conhecer. Mentira, uma grande mentira também. O importante é viver aquilo que conhece. Para de querer apenas, o importante é conhecer a palavra. Não, apenas conhecimento não muda nada. O que precisa é viver aquilo e colocar em prática. Então olha o que a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, quando nós lemos isso, nós entendemos que então é possível eu vir para a igreja, eu ser um religioso, eu participar de tudo e mesmo assim ser superficial, não agradar a Deus, não ter fé. É possível eu andar, um exemplo, com Pedro, andar com ele todo dia, estar com ele todo dia, estar perto dele todo dia e mesmo assim eu não me agradar dele porque ele não confia em mim, ele não está comigo? Sim ou não? Sim, a mesma coisa com Deus. E sabe o que mais agrada a Deus? Essa é a questão. O que mais agrada a Deus, irmãos, nada mais é você discordar daquilo que Ele declara. Então por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque quando você não crê no que o Senhor diz, você não está trazendo vida naquilo que Ele declarou sobre você. Quer um exemplo? Sabe o que desagrada a Deus? É você discordar de Deus. Deus diz, eu já levei sobre si todas as dores e enfermidades. Aí 53. Daí sabe o que você diz? Será? Sabe o que você está dizendo? Você está discordando de Deus. Ah, será mesmo que Deus tem poder? Deus disse que vai te curar. Será? Deus vai restaurar o seu casamento. Mas Deus não me conhece. Será que Deus vai restaurar meu casamento mesmo? Sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque sem fé é a mesma coisa de você discordar do que o Senhor disse para você. É a mesma coisa de você falar, Deus, você não sabe de nada. Eu conheço a minha vida melhor, eu sei como que eu estou vivendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé é você discordar do que Deus diz ao seu respeito.
O Senhor diz que você é vitorioso. O Senhor diz que você é mais que vencedor. O Senhor diz, em 2 Pedro 2,9, que você é geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Quando você não crê no que o Senhor diz a seu respeito, sabe o que você está fazendo? Você desagrada o Senhor porque você não acredita nele, você está contrariando a sua palavra. Quantas coisas o Senhor já te prometeu? Quantas coisas o Senhor já disse a seu respeito? E muitas vezes sabe o que você disse? Claro que não dá, é impossível. Sabe o que é isso? É discordar do propósito de Deus. É discordar do que o Senhor declara. O Senhor declara a vida, e muitas vezes você discorda e fala, não é assim. Você precisa começar a declarar o que o Senhor declara. A sua boca tem que ser a boca de Deus. Sabe o que desagrada a Deus? Você discordar dele. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque sem fé eu estou discordando da palavra de Deus. É tempo de você voltar a viver a palavra de Deus e concordar com o que o Senhor diz. Declarar o que o Senhor declara e viver o que o Senhor vive. Como que eu posso viver dentro da igreja e não ter fé? De várias formas. Eu lembro um certo dia da minha vida que eu estava cansado, queria desistir de tudo. Eu estava na igreja, participava da oração, vivia na igreja, mas não estava meu coração naquilo. Sabe o que é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Parece que está bem, parece que está envolvido, mas é superficial. Eu até ouço, mas eu discordo. No meu exterior está, mas por dentro está, não sabe de nada, mentira, isso não acontece, Deus não vai fazer. Quantas coisas você tem discordado que Deus declarou? A palavra de Deus é vida. O Senhor diz em João 10,10 que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E toda vez que você declara a morte, sabe o que você está fazendo? Discordando da palavra de Deus. E quando você discorda da palavra de Deus, sabe o que você faz? Falta de fé. Falta de fé nada mais é discordar daquilo que o Senhor declara. Porque se você não creu, é porque você não concorda com o que o Senhor disse. É tempo de você voltar a concordar com o Senhor. É tempo de você voltar a declarar o que o Senhor declara. É tempo de você começar a viver o que o Senhor vive. Porque você é imagem, você é semelhança. Então você precisa viver realmente o que está na palavra. E a palavra é vida, a palavra é o manual, a palavra é a resposta, a palavra é a provisão, a palavra realmente é a resposta que nós precisamos. Muitas vezes nós vemos tantas histórias na Bíblia, irmãos, bonitas, nossa, que poderoso que Deus fez, mas nós achamos que Deus só fez naquele momento, mas Deus não vai fazer na nossa vida. Sabe o que é isso? Falta de fé. Eu até acredito que Deus pode fazer na vida do Joãozinho, do fulano, tal, mas na minha vida não. Sabe o que é isso? Discordar de Deus. Sabe por quê? Porque você olha para a sua capacidade, de vez de olhar para a capacidade de Deus. Deus pode, mas Deus, você não sabe como está a minha vida. Então não é Deus que vai fazer, é a sua capacidade, como está a sua vida. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quando eu não tenho fé, eu estou discordando daquilo que o Senhor declara. O Senhor declarou vida, então eu preciso declarar a vida. O Senhor declarou salvação, então eu vou declarar a salvação. O Senhor declarou misericórdia, então eu vou declarar misericórdia. Eu preciso declarar aquilo que a boca do Senhor declara, porque eu sou resposta para essa geração, e eu sou imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Quantas coisas talvez não tenham acontecido na nossa vida, sabe por quê? Porque não tem fé. Todas as vezes que Jesus curava, Ele dizia o quê? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Sabe por que muitas vezes nós não temos vivido milagres extraordinários? Porque talvez se acontecer, de vez em nós atribuirmos a Deus, somente a Deus, o que Ele faz, nós vamos atribuir ao nosso conhecimento, à nossa capacidade, ao nosso estudo, a tal pessoa, a isso. Toda a glória é de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos realmente chegar diante de Deus e saber que Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. É tempo de você realmente caminhar no caminho correto, irmão. É tempo de você realmente se aprofundar e cair de cabeça e se mergulhar na presença de Deus. É tempo de realmente você dar a resposta, assim como Pedro deu a resposta. Sabe, irmãos, a nossa vida tem que ser como um homem num avião de paraquedas. Ele tem a decisão lá. Enquanto ele está dentro do avião, ele consegue desistir e falar, quer saber, não vou pular mais. Desce o avião porque eu vou descer. A nossa vida é igualzinha. Mas a partir do momento que você está lá em cima e você toma uma decisão, eu vou pular. A partir do momento que você pulou, se você se arrepender, você consegue voltar atrás e falar, vou voltar para o avião porque eu desisti. Dá? Não. A nossa vida com Deus tem que ser dessa forma. A partir do momento que você pulou do avião, não tem mais volta.
O grande problema, sabe qual é? Até quando que você vai ficar dentro do avião esperando para tomar uma decisão? A partir do momento que você tomar uma decisão e pular, aí não tem mais nada a ver com você, é o Senhor, Ele que vai fazer, é o Senhor que é capaz, é o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai dar a resposta. Sabe, muitas vezes você fica limitado ao quanto que você pode, o quanto você não pode. Enquanto você ficar assim, você vai ficar dentro do avião pensando, e vai andar e não vai sair do lugar. É tempo de você tomar uma decisão. Ou pula de uma vez por todas e mergulha de cabeça na presença do Senhor, para não ter mais volta. Ou pede para descer o avião e desiste. Sabe, irmãos, um dia eu tomei uma decisão, eu estava dessa forma, eu não sabia se eu parava, se eu voltava, se eu ia, mas chegou no momento que eu tomei decisões da minha vida, ministerial, familiar, que eu pulei do paraquedas. Aliás, pulei do avião, de paraquedas. O que acontece? Não tem mais volta. Existem algumas situações da sua vida que ainda está no seu controle. Enquanto está no seu controle, parece que é confortável, mas na verdade é só um peso na sua vida. Porque você que está decidindo, está pesado, está um fardo. É tempo de você pular de uma vez por todas e falar: Deus, faz a sua vontade, me governa, me guia, me leva para o caminho correto. Até quando que você vai ficar controlando a sua vida? É tempo de você dar uma resposta para o Senhor. Irmãos, eu falei que Pedro é alguém que me inspira muito, porque é um homem falho como nós, um homem que errou como nós erramos, mas era alguém que dava resposta. 3 passagens espetaculares que nós vemos de Pedro na Bíblia. A primeira é essa que nós vemos que ele andou sobre as águas. A segunda é aquela que quando Jesus fala: quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, tal. E daí Jesus olha para eles, para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que Jesus responde para ele? Lembra que eu disse que Deus trabalha com respostas, não com questionamentos? Pedro dá uma resposta. E qual que é a resposta de Jesus? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É tempo de nós darmos a resposta. E o último exemplo espetacular que nós vemos sobre a vida de Pedro está em João 6, versículo 68, quando ele responde assim: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Um texto muito bonito. Mas se nós pegarmos depois com calma, você lê na sua casa João 6, o capítulo inteiro, que é um texto muito longo. Mas você vê João 6, começa falando da multiplicação dos pães. Ou seja, todos aqueles que estavam com Jesus viram milagres, viram muitos acontecimentos, viram maravilhas. Depois, você vê que, depois da multiplicação dos pães, você vê que Jesus anda sobre as águas. Tudo isso em João 6, depois você lê lá. E depois que Jesus anda sobre as águas, um certo momento da Bíblia diz que Jesus não foi compreendido por muitas pessoas. Nossa, Jesus não foi compreendido? Depois você lê lá. E a Bíblia diz que Jesus não foi compreendido, e muitos disseram: duras são as tuas palavras. E a Bíblia diz que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. E depois de tudo isso, sabe o que Jesus então chega? Pergunta para os 12. Os muitos discípulos eram os outros que foram enviados. Jesus chega para os 12 e fala: e vocês? Vocês também vão me deixar? Vocês vão embora também? Está disponível, pode ir. Sabe qual que é a resposta de Pedro? Jesus, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro entendeu nesse momento, irmãos? Não tinha outra vida, não tinha outra verdade, não tinha outro caminho se não fosse seguir a Cristo. Sabe o que você precisa entender hoje? Você não tem outra opção, você não tem outro caminho, você não tem outra vida, não há outra verdade. Ah, mas se eu desistir... Irmãos, nem passa pela minha cabeça mais desistir. Já pensei em desistir muitas vezes, mas eu não tenho para onde ir. Somente Jesus tem a resposta. Somente Jesus é a resposta, somente Jesus é a vida, somente Jesus é o caminho, somente Jesus realmente é a verdade. Muitos pensaram e muitos desistiram, pararam de seguir Jesus. Sabe o que isso me ensina, irmão? Que todos os dias da nossa vida nós vamos ter oportunidade de decisão. Todos os dias você vai ter uma oportunidade de tomar uma decisão. Qual é o caminho que você quer andar? Qual é o nível que você quer viver? E qual é a fé que você quer realmente desfrutar? Todos os dias você vai ter uma oportunidade para tomar uma decisão. Você é livre. Mas a questão é, qual é a decisão? Qual é a resposta que você tem dado?
Pedro, ele tinha uma oportunidade naquele momento, chegar e falar: Jesus, eu não quero mais, estou cansado, sabe, me frustrei, me chateei. Mas sabe qual foi a resposta de Pedro? Jesus, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Em compensação, irmãos, tantas pessoas estavam no mesmo lugar que Pedro, viram milagres, viram coisas poderosas, viram Jesus andar sobre as águas, mas sabe o que eles fizeram? Cansei. Será que eu e você não somos um candidato, um sério candidato, um risco de ser o próximo a chegar no momento, assim como aqueles homens disseram: duras são as tuas palavras, Jesus, me frustrei, cansei, quer saber? Vou desistir. Qual é a minha e sua resposta? Qual é o caminho que nós temos andado, irmãos? Qual que é o nível que nós estamos? Qual que é a fé que nós estamos estabelecendo? Nós somos chamados para se parecer com Cristo. Decisões nós vamos tomar todos os dias. Respostas nós vamos dar todos os dias. Sabe o que define a sua resposta? A opção. Quando você entende que só tem um caminho, quando você entende que só tem uma verdade, quando você entende que só tem uma vida, você não tem opção. A única opção é a opção A, é Jesus. Mas enquanto você pensa que existem outros meios, outros caminhos, outras verdades, você vai cair assim como esses discípulos. Cansei, me frustrei, duras são as tuas palavras, vou sair da igreja, vou acabar com o meu casamento, estou cansado dessa vida. Quantas decisões você tem tomado precipitadas, meus irmãos? Quantas decisões você tem se frustrado porque você tomou de uma forma errada? Isso determina o caminho que você vai andar. Isso determina o nível que você vai viver. Isso determina a sua resposta, determina a fé que você crê e você vive. Talvez, assim como Pedro, eu e você estamos aqui nessa noite, nós temos visto milagres acontecerem, maravilhas acontecerem, tantas coisas acontecerem, mas chega momentos da nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Qual tem sido a minha resposta e a sua resposta?